plataforma estava com problema, não consegui. Então, gente, toda vez que tiver simple past, past continuous, past perfect, está falando de algum tempo reservado ao passado. Beleza? Então, agora nós vamos falar do primeiro tipo de tempo que é destinado a tratar do passado. Então, o simple past trata de ações que iniciaram e terminaram no passado. Professor, mas toda ação não começa e termina no passado? Nesse caso aqui, é preciso a gente fazer essa observação, porque mais para frente nós vamos estudar um tempo chamado Present Perfect, e tem uma questãozinha lá que pode confundir com essa. Então, toda vez que vocês lembrarem de Simple Past, vocês podem colocar essa observação. Simple Past é um tempo verbal que trata de ações que iniciaram e terminaram no passado. Então, se eu falo assim, ó, eu jantei ontem, essa ação acabou ou ela ainda traz reflexos para o presente? Acabou. Acabou. Ó, eu joguei bola na semana passada. Acabou. Ela acabou? Já é encerrada. Agora, se eu falo assim, eu tenho estudado no IFES desde abril. Ainda está acontecendo, ainda é... Ah, tá vendo? Então, olha, essa aí, no caso, seria o present perfect. Tá vendo como que nós temos que ressaltar que o simple past é uma ação já terminada? Porque eu comecei a estudar, o comecei é passado, não é? Eu tenho estudado, ó, dá uma ideia de passado. Só que é uma ação que ela ainda continua. Começou no passado, continua no presente e vai continuar até o momento que você interromper, até que finalize. Então, isso aí é o present perfect, coisa que nós vamos ver lá para frente. Tá bom? Então, gente, simple past. Ações que iniciaram e terminaram no passado, certo? Bom, lembra que eu falei com vocês que todo tempo verbal tem um auxiliar? Um verbo auxiliar? Lembram disso? Sim. Com o simple past acontece a mesma coisa. O auxiliar dele será o auxiliar did. E esse auxiliar did, ele vai ser usado em questões negativas e interrogativas. Presta atenção. Ó. Interrogativas. Olha só. Então, recapitulando. Simple past é uma ação que começou e acabou no tempo passado. Seu auxiliar será o auxiliar did, que vai ser usado em frases negativas e frases interrogativas. Aí, não está faltando nada, não. Afirmativa. Afirmativas. Então, gente, aí vocês vão colocar um asterisco aí, para observação. Na afirmativa, os verbos são conjugados diretamente no
passado. Vou explicar isso aqui também, tá? Então, lembrando, did só vai ser usado se a frase for negativa e se for interrogativa. Se a frase for afirmativa, não precisa do auxiliar. Por quê? Quem vai fazer as vezes do passado é o verbo mesmo. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Para a gente contextualizar. Vamos colocar aqui, ó. Monique and Michelle viajaram no último feriado. Olha só. Então, aqui, eu tenho o sujeito, certo? Ó, sujeito. Simples ou composto? Composto? Composto, né? 2 núcleos, né? Nós temos 2 núcleos, Monique and Michelle, ó. Aqui, pessoal, nós temos o verbo travel, que é um verbo regular. Professor, por que você disse que é um verbo regular? Todos os verbos regulares, quando eles vão ser jogados no passado, ele é acrescentado o sufixo ed para formar o seu passado. Professor, se tem verbo regular, significa então que deve ter algum verbo irregular. Sim, umas 3 centenas de verbos irregulares. E tem como saber de cara, só olhando para eles, se ele é regular ou irregular? Não, não tem uma regra. Então, por isso que mais para frente nós vamos dar uma estudada nos verbos irregulares, tá bom? Professor, Oi. você pode repetir, por favor, o que o senhor disse dos verbos regulares e irregulares? Aqui travou aqui para mim. Os verbos regulares são aqueles que basta você colocar o sufixo ed no final para formar o passado. Então, por exemplo, o ed é um sufixo de passado. Então, se você pegar esse sufixo, acrescentar no verbo, você já faz o passado afirmativo dele. Já os verbos irregulares, por que eles são irregulares? Porque eles não obedecem a essa regra. Eles têm uma forma própria, uma palavra própria para designar o seu passado. Certo? Tem como saber só olhando para a cara deles? Não. Você tem que conhecer os verbos irregulares. E como que nós conhecemos os verbos irregulares? Tem uma lista de verbos irregulares. Vocês receberam os livros, não receberam? Sim. Vocês vão lá nas últimas páginas, você vai ter lá a lista de verbos irregulares. E até na próxima aula nós vamos marcar quais que nós vamos estudar, que são aqueles que são considerados mais usados para a gente aprender e ganhar repertório, tá bom? Então, veja. Os verbos no passado, sejam eles regulares ou irregulares, eles são a mesma conjugação para todas as pessoas. Ele não tem distinção. Então, se eu digo assim, vamos pegar o verbo trabalhar, por exemplo. O verbo trabalhar é um verbo regular. Então, eu digo, work é o verbo trabalhar, não é? Confere? Sim. Ele é regular. Então, como é que vai ser o passado dele? Worked. Work. You... Você trabalhou. You work.
Ela trabalhou. Ô, professor, uma dúvida. Por que ele em cima você dobrou o L? Ah, vou falar disso depois. CVC. Mas só que esse verbo, Maria, tem até uma peculiaridade sobre ele. Ele pode ser assim também. É por causa disso que ele falou, da regra da consoante, vogal, consoante. Mas, por exemplo, no inglês americano, ele é usado assim, do jeito que vocês estão vendo aí agora, ó, com L só. O britânico já usa ele assim, ó. Tá vendo? Sim. Então, é uma variação. Mas, o que ele falou tem razão de ser. Tá? Por quê? Porque ele é um verbo, olha, terminado em consoante, vogal, consoante. Então, quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, antes de você colocar o ED, você vai repetir a última consoante para aí sim acrescentar o ED. Então, veja, aqui todas as pessoas, né, vão ser conjugadas da mesma forma. Estão vendo aí? Já é uma vantagem lá do Simple Present, não é? Porque no Simple Present, quando chegava he, she, it, o que acontecia? Já era diferente, né? Tinha que acrescentar um S, né? Aqui vocês não precisam preocupar com isso. É a mesma coisa para todo mundo. Ah, professor, isso acontece só com os verbos regulares? Não. Acontece também com os verbos irregulares. É a mesma conjugação para todas as pessoas. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Passado do verbo ir. O verbo ir, vocês sabem que é go, né? Vocês conhecem esse verbo? Sim. Sim. Sim, sim. Go, não é ir? Passado de go, Goed. went. É o irregular, né? É irregular, olha aí, ó. I went. I went to Vitória. I went to Vitória last week. Aí, ó. Eles foram a Vitória na semana passada. Como é que fica? They went. Você foi. You went. Maria foi. Maria went. Vitória. On her last vacation. Maria foi a Vitória nas suas últimas férias. Pessoal, vocês observaram que o complemento do Simple Past sempre tem esse last aqui no final? Esse last, ele é uma marcação de passado. Então, se eu quiser falar assim, mês passado, vamos colocar aqui embaixo, ó. Advérbios de passado. Você vai usar o last. Last pode vir junto com quais outras palavras complementares? Pode ser semana passada, aí você vai usar last week. Pode ser mês passado, aí você vai usar last month. Pode ser ano passado, aí você vai usar last year. Pode ser o semestre passado, aí você vai usar last semester. E mais que pode ser? Trimestre. Uhum. Dia também, né? Dia. Pois é. Aí para dia, é melhor usar
O último dia é yesterday, não? Não é? Feriado também, que é o holiday. Ah, sim, last holiday, no feriado passado. Professor, Oi? e na forma negativa? Eu acho que no exercício eu errei fazendo da forma negativa. Calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então, gente, vão anotando aí os... Thanksgiving também, professor. Ah, pode ser, o último Thanksgiving. Uhum. Aí vocês podem colocar, gente, aquilo que for necessário de vocês falarem. Por exemplo, no último Natal. No Natal passado. Last Christmas. Tá? E por aí vai. Tudo que for necessário de você marcar como passado, você pode colocar last, mais aquela palavra que você quer usar ali para complementar. Então, vamos lá. Tem algumas coisas aqui que já ficaram claras, certo? Então, o auxiliar é did, que vão ser usados em quais tipos de frases? Negativo e interrogativo. Por quê? Porque na afirmativa os verbos são conjugados diretamente no passado? Isso aí. E quais são os tipos de verbos que existem? Regulares e irregulares. Regulares e irregulares. Os regulares são aqueles que, para formar o seu passado... Adiciona o sufixo ed. Isso. E se Já você DVC, repete a última. Isso. Já os irregulares são 3 aqueles... centenas de palavras lá que já tem palavras não são diferentes. Tem uma palavra própria e não apenas um sufixo. É uma palavra própria para fazer o passado dele. Viu aqui, no caso, o exemplo de go, né? Como que foi, né? Went. Uhum. Então, não é bem diferente? Não tem nada a ver. Já no caso de work, é previsível, né? Ó, no caso de work, foi previsível. O work se acrescenta ed, forma ali o passado dele. Então, ele é bem parecido com aquilo que a gente chama de forma base, né? Que é o infinitivo do verbo. Gente, até aqui tá tranquilo? Sim. Uhum. Sim. Vamos lá. Então, aqui nós falamos de um complemento, que é yesterday, ontem, né? Então, yesterday, ontem. Eu não vou usar last para falar do último dia. Eu falo yesterday. Agora, e se eu for falar anteontem? Como é que eu digo anteontem? Isso que você está colocando aí são as palavras que podem ser usadas com last, né, professor? Não, com last, ou no caso de yesterday e essa aqui, elas não precisam do last. Essas duas próximas aqui, ó. Tá vendo? Essas aqui você usa com last. Tá? Deixa eu ver se eu tenho como marcar elas aqui. Isso aqui não tem como. Bom, essas aqui que estão debaixo do last, vocês usam elas junto com eles. Essas aqui, estão separadas, vocês vão usar sozinho, tá? Então, yesterday quer dizer ontem. E the day before yesterday é o nosso chamado de ontem. Mas por que não coloca o last nessa daí? Não precisa, elas já significam, entendeu? Ah, sim. É porque last quer dizer último, tá? Então, último o quê? A última semana, o último mês, o último ano, o último semestre, o último feriado, as últimas férias. Já a palavra yesterday não precisa de último. Você só fala ontem, ponto final, não é? Você já entende que é o dia anterior a este. Por exemplo, o nosso yesterday
foi o 7 de setembro. E o the day before yesterday foi o 6 de setembro. Então, esses dois especificamente não precisam de ser acompanhados pelo last, tá bom? Então, gente, observando aqui, observando as frases, vocês que são crianças muito sabidas, vão falar para mim. Vão falar para mim. Qual é a estrutura de uma frase afirmativa no passado, seja ele qual verbo for, seja negativo ou seja regular ou irregular. Qual é a estrutura? Vamos lá? Na afirmativa? Isso, na afirmativa. Sujeito. Muito bem, vamos lá, peraí. Sujeito. Verbo mais sufixo ed. Verbo. Mais Conjugado, né? Conjugado no passado. A pessoa, mas por que não pode ser com sufixo ed? porque tem Paulo já disse. É porque tem os irregulares que não são conjugados com ed. Aí, se eu coloco isso aqui, eu confundo vocês. Então, o verbo é conjugado no passado. Como? Da maneira que ele tem que ser conjugado. Se ele for regular, ele vai ser conjugado com ed. Certo? Agora, se ele for irregular, vocês têm que olhar lá na lista qual que é o passado dele e aplicar na frase. Tá bom? Ou a gente pode colocar assim, gente, vamos colocar assim, então, eu acho que fica melhor, verbo direto no passado. Pronto. Melhorou? Para vocês lembrarem? Não mudou muito não, mas eu entendi, então acho que não vai ser Você entendeu? Por que eu estou colocando isso? Porque na próxima não vai ser direto no passado. Aí vocês vão entender a diferença. Professor, outro exemplo, por favor. Um outro exemplo? Você quer o quê? De irregular? Desse aí que você acabou de falar. Então vamos colocar aqui, Vamos terminar então a frase, Então, sujeito, vocês já disseram que tem, não tem? Tá aqui, Não é isso? Sujeito tá aqui. Verbo conjugado, verbo direto no passado. Esse verbo está direto no passado ou tem o auxiliar aqui ajudando? Tem o auxiliar. Aqui? Tem. Tá conjugado direto. Ele está direto, ele está aqui com ED, Quer ver? Deixa eu colocar um verbo irregular aqui para vocês fazerem o contraste. Se eu falo assim, Brasil, pensar aqui um verbo irregular. Brasil won many gold medals in the Pronto. Esse verbo aqui é regular ou irregular? Eu acho que é irregular. Irregular. Olha aí. Ele não usou o ED para fazer o passado dele. Então, o win é o verbo vencer, ganhar, né? Win é o presente. Won é o passado. Won é o particípio. No caso de travel, traveled, com ED, traveled no particípio com ED também. Yasmin, tranquilo aí? Viu aí a diferença?
Vi, agora sim. Eu Então, não aqui, entendi, não, professor. ó, Eu não entendi. olha, aqui você tem ó, aqui é o verbo travel, não tem? Sim. Esse verbo travel é considerado regular, beleza? Uhum. Os verbos que são considerados regular na afirmativa, basta se acrescentar o ed no final dele, que ele já está no passado. Na afirmativa, né? Na afirmativa. Ó, Uhum. afirmativo. E os E verbos irregulares? Os verbos irregulares, eles não obedecem essa regra, por isso que eles são chamados assim. esse de baixo, então, tá irregular. Ele é irregular, ó. Olha como é que é o presente dele. Então, por isso que eu tô confundindo aqui. Eu tô olhando assim, não tô vendo o ED nele. Por isso que você não está vendo o ED, o Eric, porque não precisa. Ele tem uma palavra própria para fazer o passado dele, entendeu? Mas ele não é afirmativa, não. Hã? No caso, então, ele não vai ser É afirmativa, não. afirmativo, do mesmo jeito eu falo. O Brasil ganhou muitas medalhas nas Olimpíadas. Ué, mas mesmo sem colocar o ED? Ué, mas tem duas formas de fazer o passado na afirmativa. Ué. Quando o verbo é irregular, você usa o verbo com ed. Quando o verbo é regular, você vai pegar uma listinha que tem lá no final do livro e vai ver como que é o passado dele. Ah, então ele pode ser afirmativo e regular. Ele é afirmativo e regular. Exatamente. Vou anotar aqui. Você falou bem, são duas coisas distintas. Uma coisa é ele ser irregular, ele vai ser sempre, mas nem sempre ele vai ser afirmativo. Porque daqui a pouco eu posso fazer uma frase negativa com ele aqui. E aí você vai ver como é que fica, tá bom? Então vamos lá, vamos completar isso aqui, ó. Sujeito tem, verbo direto no passado, não é isso? Confere, gente? Confere. Complemento. E agora aqui é o Complemento. complemento. É o restante da frase, né? Pode ser com last ou uma outra coisa que você queira dizer. Tá bom? Agora, então, vamos ver a parte negativa. Lembra que eu falei com vocês que na negativa e interrogativa nós precisamos usar Did. did. O did em si, como verbo auxiliar, ele tem significado? Não. Não. Ele só está ali para indicar que o tempo é o passado. É ele que vai indicar na frase negativa e interrogativa o passado. Certo? Então, vamos lá. Vamos pegar a mesma frase aqui, ó. Monique and Michelle. Coloco o did para dizer que é passado. Coloco o not para dizer que é negativa. E agora eu vou colocar o verbo. Como que esse verbo vai aparecer? Ai, professor, acho que vai aplicar a mesma regra da afirmativa, não? Ah, não, mas a afirmativa só é D, ou não? Me expliquem essa frase. Vamos ver quem está atento aí aos sinais. Verbo tá normal. Ah, o verbo está normal, na base, não é? Por Isso, tá no quê? infinitivo. Por que ele tem que ficar no infinitivo? Porque Porque o auxiliar tá ali. Porque o auxiliar já está na frase, e é ele que faz às vezes. E você não vai colocar duas coisas para significar a mesma coisa. Então, lembra que eu falei que o did ia ser utilizado em frases negativas e interrogativas. Qual é a consequência disso?
o verbo principal ficar no infinitivo, ficar na base, certo? Por quê? Porque numa frase negativa, quem vai fazer as vezes de passado vai ser o auxiliar e não o verbo principal. Na afirmativa, acontece o contrário. Quem faz as vezes do passado, quem se revela no passado, é o verbo principal. É por isso que, na afirmativa, o verbo principal é conjugado direto no passado. Professor, tem como você dar uma contextualizada de novo para mim? Em que parte? No negativo mesmo, todo, praticamente, eu... Primeira coisa, você vai usar did para mostrar que a frase está no passado. Certo? O que did mostra para nós? Que a frase está no passado. Certo? O que not mostra para nós? É negativo. Beleza. Então, se eu junto did com not, é o não do passado. Certo? Did not. Pode abreviar? Pode abreviar o did not? Acho que não, professor. Pior que pode. Think. Pior que pode. Ela vai ficar didn't. Assim, ó. Tanto faz você colocar did not, que é a forma inteira, ou a forma abreviada, que é didn't. Tá? Então, é só colocar o did not que tá filé. Did not mais o verbo normal. Então, como é que é? É o sujeito, depois Boa, vamos lá então. Ó, então na negativa, fala aí para mim. Sujeito. Did. Hum. Not. Acho que tem que colocar o not também, né? Did not. Did not. O E agora? verbo. Verbo principal. Vou colocar verbo principal, porque tem um verbo auxiliar, né? E o complemento. Na base, né? Na base ou no infinitivo. E o complemento. Falei. Mais fácil que andar para frente. Verdade, achei que fosse mais complicado. Hã? Achei que fosse mais complicado. Porque, gente, isso aqui é uma questão de lógica. Olha, se eu já tenho o did para me indicar o passado, não tem necessidade do verbo principal sair do lugar dele para indicar passado também. Para quê? o verbo principal na base barra infinitiva é o travel. É, isso aí, ele normal, entendeu? Toda vez que a gente falar verbo na base, verbo no infinitivo, é o verbo na forma normal dele. Beleza, Érico, bem lembrado. Obrigado. Entendeu? A jogada aí. Então, se eu tenho o did, é igual você em casa aí. Se tem o seu irmão que faz o serviço para você, você vai lá e vai fazer o mesmo serviço que ele acabou de fazer? Vou nada. Já está feito, né? É a mesma coisa aqui, ó. O did já indicou o passado. Então, qual é o comportamento do verbo principal? Fica na dele, entendeu? Normal. Agora, vamos então à forma interrogativa. Ó, forma interrogativa. É outra que é mais fácil, mais mole que mastigar água. Ó. Vocês sabem que quando a frase é uma pergunta, lembrando, mais uma vez, did é usado em que tipo de frase? Interrogativa e negativa. Afirmativa, não. 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 Então, se a frase é uma pergunta, eu já sei, logo de cara, que eu começo ela com auxiliar. Não era assim lá no Simple Present? Eu não começava a pergunta com do ou com does? Sim. Mesmíssima coisa aqui. É uma pergunta? É.
É uma pergunta no passado? Sim. Então, eu vou começar ela com did. Por que que eu vou começar com did? Para mostrar que eu vou fazer uma pergunta de uma ação do passado. Então, se eu pergunto assim, did you... Aí eu vou usar o verbo ir. Qual que é o verbo ir? Go. Mas aí ele aparece aqui como go ou como passado went? Went. Não, é como go. Por quê? Usou Porque did. já tem o did, aí não precisa, aí fica na base. Mesmíssima coisa. A lógica é a mesma. Did you go to Rio last year? Interrogação. Você foi ao Rio no ano passado? Aí, ó. Entenderam, gente, a lógica? Então, toda vez que apareceu did na frase, o que acontece com o verbo principal? Ele permanece na base, ele permanece Fica no infinitivo. Fica na dele, fica na base. Fica Professor. no infinitivo. Oi. Para responder essa pergunta aí seria, tipo, no I did, né? Did you go to Rio last year? Sim, eu fui. Yes, I did. Negativo. Não, eu não fui. No, I didn't. Como é que fica a formação aí, para gente poder colocar aqui, Peraí, professor? vamos lá. Para você responder curtinho, né? Você falou, né? Agora, se eu for dar uma resposta, completa, eu vou dizer: No, I didn't go to Rio last year. E se for afirmativa? Yes. I Did. é afirmativa. I did. Hã? Did. Pera lá, calma lá. Eu estou fazendo uma afirmativa com o verbo go, que é ir. Passado de go, Eu went. pronto. E aí? Porque na negativa não vai usar o did. Né? Exatamente, ó. Na afirmativa não uso o did, mas essa aqui ainda é negativa, não é? Ó, Sim. essa aqui é negativa. Então, se a minha resposta foi não, a resposta é negativa, ó, no, I didn't go. Então, go ficou na base. Mas aqui a resposta já é afirmativa, ó. Yes, yes, yes. I went to Rio last year. Então, quer dizer, eu fui. Então, aqui é o verbo direto no passado. Tá? Então, vamos lá. Como o Eric pediu aí, vamos lá. A forma para mim a estrutura da frase. É did, auxiliar. Depois. E depois, gente? Vem o verbo? Observa na frase. Olha aqui, ó. Estrutura. Did Sujeito. mais sujeito mais verbo principal como Como julgado. na interrogativa?
Verbo principal na base. Na base, Mas complemento. mais o complemento. Pronto. E o ponto de interrogação, né? Para não perder o costume. O last ali, ele ficou como complemento? O yesterday é um complemento, significa ontem, né? Ah, tá. Então ele não virou verbo principal na base, não? O go, porque eu tô confundindo se o go é o verbo principal na base, né? Ah, Não, sim, é. Go é ir. ele que é o verbo principal da base. Ele que é o verbo principal. E Como o é que se last? fala Ficou ir? como Como é que complemento? se fala ir em inglês? E, É. eu não sei, Aqui é go, é. é go. Você Ah, não vê filme lá quando abre o sinal verde no semáforo, aparece a plaquinha lá, gol? Vá, ah, é siga, mesmo. Achava que era né? começar. Let's Aham. go também, professor. Let's go, vamos lá, isso aí. Ó, Come gol. on. O gol já é a forma base. Qual que é o passado de gol? Went. Went, pronto. Já entenderam. É isso aí. Gente, alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui para a tela para ver se vocês perguntaram alguma coisa no chat. Eu estou fora aqui. Beleza. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? A Lana está caladinha aí hoje. Professor, Oi. e o verbo to be? Ah, mas que pergunta boa, hein? Que pergunta boa. Vamos lá. Vocês lembram do verbo to be? Eu expliquei no presente? Sim, o verbo que gosta de ser o diferente. Ele gosta de ser diferente, é mesmo, porque ele mesmo faz, você acredita que é o próprio passado dele? Bem lembrado, viu? Passado do verbo to be. Em primeiro lugar, o verbo to be é um verbo irregular. Certo? E no passado dele, ele aparece em duas formas. Was e were. O was vai servir para quais pessoas? Vai servir para I, para he, she, it. Então, tudo aquilo que for no presente is ou am, no passado vai ser representado por was. Por exemplo, se eu falar assim, eu era um advogado. Ou era no sentido de ser, né? I was. I was a lawyer. Ó, eu estava, porque be é ser está, né? Ó, ela estava em casa no seu último feriado. Aí. Ela estava. Agora, were vai ser para you, we e they. Aí, gente, quando for, ó, essa aqui é uma frase afirmativa, não é? Ó, afirmativa usando o verbo to be. Aqui. Então, você não vai precisar de outro verbo, olha. Tá vendo, ó? É sujeito, o verbo to be no passado, e o complemento. Viu?
Então, você tem sujeito, to be. Vamos colocar assim, was ou were, e complemento. Tá? E na negativa, pessoal? Negativa do verbo to be. E ele mesmo faz as suas próprias frases. Sujeito, Uhum. was, not, was, were, e o Sujeito, complemento. was ou were. Como que eu vou saber se é was ou were? Se é I, he, she, it, ou É. you, were, they. Vai depender do sujeito, né? Para eu definir se é was ou were. Uhum. Olha aí, então, ó. Se eu quiser negar essa frase aqui, quiser negar essa frase, o que eu tenho que fazer? She, not, was. Hã? Só botar o not aqui, não é? Por essa estrutura, ó. Was ou were, depois vem not, não é isso? Eu posso Por que vem abreviar. depois do was? Oi? Por que vem depois do was? O not. O not Isso. é a posição correta dele. Não tem algumas coisas que não se explica, que não tem explicação? E a explicação, assim, ó, é assim. Entendi. É assim porque é sim. É assim porque é assim. Não tem o que explicar aqui. É a única coisa que eu posso te dizer, ó, porque a posição correta dele é ali, porque se eu colocar ele aqui, fica errado. Entendi. Entendeu? Então, tem como abreviar was e were? Tem. Was not vai virar wasn't. E were not vai virar weren't. Abreviação dele. E para fazer a pergunta, O to be na frente. é interrogativa. Interrogativa do to be. Vamos lá. Para fazer a pergunta, como é que tem que ser feito? To be vem antes? So, To were, be, isso aí, boa. To be no início da frase. Então, ao invés de ficar she was, vai ficar was she, e aí eu boto o ponto de interrogação. Então, nesse caso, a estrutura já muda. Já fica como? Was ou were no início, mais sujeito, mais o complemento. E aí, gente? E interrogativa negativa? Interrogativo e negativo ao mesmo tempo? Isso. Como é que a gente faz a negativa dele? O not. Was not. Aí você bota no início da frase. Tipo, fala assim, ó. Você não estava naquele lugar na semana passada? É uma negativa e uma pergunta ao mesmo tempo, não é? Sim. Aí, no caso, você vai colocar wasn't ou weren't no início. A estrutura da pergunta é com was e were na frente, junto com not. Entendi. Beleza? Ô Gilson, aqui, o verbo to be, ele era auxiliar do simple present, né? Sim. Aqui ele não vai ser não, né? Não, aqui ele trabalha sozinho. Né? Ah, tá. E também tem o presente do verbo to be. Se eu falo assim, ó, ela é
uma boa aluna. Nesse caso, o to be está sendo auxiliar de alguma coisa ou ele está trabalhando sozinho para indicar o presente? Sozinho. Uhum. Ali ele está trabalhando sozinho. Ó, ela era uma boa amiga. Tá vendo? Está trabalhando sozinho, ele não está sendo auxiliar. Mas, Sara, ele é o auxiliar do present contínuo, sim, tá? Mas naquele caso específico, para configurar isso, ele tem que vir com outro verbo depois, seguido por ing, não é? Acho que sim. Não lembro. Ó, tem que lembrar, pode esquecer não. Gente, foi tranquilo? Deu para entender? Dúvidas? Tá tranquilo. Continua apresentando ali, Gilson, rapidinho, tô terminando de copiar.